Muito bem, receba o Natãozinho. E olha, gente, vamos falar de saúde? Os casos de monkeypox, que é a varíola dos macacos, seguem aumentando no Rio Grande do Norte e a Secretaria de Saúde alerta para os cuidados. Por outro lado, ambientalistas reforçam que os macacos não têm nada a ver com a doença e que eles são as vítimas, tanto quanto os humanos. Com 71 notificações e 10 casos confirmados da varíola dos macacos no Rio Grande do Norte, a doença ainda requer muitos cuidados, principalmente para evitar a disseminação, já que a maioria dos casos aqui no estado não tem ligação com viagens internacionais. Com a transmissão comunitária, nós não precisamos mais de critérios para a definição de casos, como, por exemplo, viajar para a Europa. Não. As pessoas que tiverem contato com pessoas já confirmadas aqui no estado podem sim desenvolver a doença. A gente precisa entender que a doença ela pode chegar a todos os municípios. Inclusive, nós temos outros 15 municípios que têm casos suspeitos e que são municípios, inclusive, pequenos. Apesar do nome, a transmissão dessa doença não está associada aos animais. O esclarecimento foi dado pela Sociedade Brasileira de Primatologia, depois que episódios frequentes de maus tratos foram registrados em macacos. Biólogos reforçam que a transmissão acontece de pessoa para pessoa e não através dos animais. Macacos brasileiros, eles não são reservatórios da varíola dos macacos. Essa associação errônea se dá pelo nome que é dado à doença, né? Mas isso é nada mais porque a doença foi descoberta na década de 50 na Dinamarca em macacos de laboratório lá no local. É uma transmissão antropomórfica, que a gente fala, uma transmissão de humano para humano. Aqui no Rio Grande do Norte ainda não foi registrado nenhum caso de maus tratos aos macacos, mas em São Paulo vários casos já ocorreram, principalmente pela falta de informação. Vale salientar que estes animais são fundamentais para o equilíbrio ambiental e que muitas vezes acabam alertando a população sobre os riscos de novas doenças. Os primatas, eles funcionam como sentinelas, né, para outros vírus, por exemplo, o vírus da febre amarela, o vírus da raiva, que a gente está sempre em vigilância. Então, quando esses animais começam a ser acometidos desses vírus, a vigilância começa a ser intensificada para que sejam tomadas ações de saúde que possam antecipar para a população humana. O primeiro caso registrado aqui no estado foi no dia 28 de junho. Dos 10 casos já confirmados até agora, 6 são em Natal, 3 em Parnamirim e 1 em Mossoró. Além disso, outros 45 casos estão em investigação para a doença, que ainda não apresentou nenhuma forma grave. E todos os pacientes infectados estão em tratamento domiciliar. Essas pessoas elas ficam aí, pode ter um período de incubação da doença de 5 a 21 dias e depois desses 21 dias apresenta a febre a priori, que é uma febre alta, e depois vem com as lesões cutâneas que podem durar mais 20 dias. Então as pessoas podem ficar doentes aí aproximadamente mais de um mês. E é importante que a gente redobre aí as questões que dizem respeito à higienização das mãos, utilização de máscara, diminuição de contato físico, abraço que nós colocamos sempre nos encontros, então deve ser evitado nesse momento.